pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de fundações e hoje nós vamos estudar sobre controle e desempenho das fundações. Então, qual seria, digamos assim, a diferença entre controle e desempenho? Então, normalmente o controle é essas ações que a gente vai tomar para estar acompanhando, a qualidade das nossas fundações antes e durante a execução das fundações, certo? E o desempenho vai ser esse conjunto de ações, ensaios, medidas que a gente pode fazer após a execução das fundações, certo? Então, dentro desse contexto do controle das fundações, a gente tem, de antemão, já vou falar um pouco para vocês sobre a avaliação técnica do projeto, a tal da ATP. Vamos falar um pouco também sobre a inspeção da base, em fundações rasas e tubulões, pode ser feito através do penetrômetro. O ensaio de integridade, o PIT. Dentro do controle também é necessário fazer o controle do concreto que é utilizado nas estruturas, de fundações, dos elementos de fundações. É necessário também, no caso das estacas cravadas, fazer o controle pela nega e repique elástico, como a gente já comentou em algumas aulas. E também o diagrama de cravação. Isso daí faz parte do controle que a gente pode fazer antes e durante também a execução da fundação. Tranquilo? Já o desempenho, pode ser ações que a gente vai estar fazendo depois de executar as fundações, como por exemplo o monitoramento de recalques. O monitoramento de recalque, inclusive, está preconizado pela NBR 6122, ele é exigido, obrigatório em alguns casos, que eu vou mostrar para vocês adiante. Então, assim, o monitoramento dos recálculos é muito importante, para a gente estar acompanhando o desempenho, o nível de deformabilidade que a nossa obra está tendo, certo? Outra coisa que a gente pode fazer também para avaliar o desempenho é a questão da exumação das fundações, das fundações profundas. Vai ser aquela situação onde a gente vai fazer uma vala de inspeção, ou seja, uma escavação ao lado, ali imediatamente ao lado do fuste das fundações profundas, para a gente estar avaliando a integridade do fuste, se houve algum problema de concretagem, alguma falha, alguma coisa que possa trazer algum problema àquela estaca, certo? E as provas de cargas, que a gente já conhece um pouco, tanto a prova de carga estática, que a gente pode fazer para fundações rasas e profundas, como o ensaio de carregamento dinâmico, a tal da prova de carga dinâmica, certo? Que ela pode ser feita tanto para fundações profundas, cravadas, como também para fundações escavadas, certo? Já adianto para vocês que a prova de carga dinâmica ela seria bastante semelhante ao controle de nega e repique. Então a gente vai ver que são coisas bem semelhantes. A prova de carga dinâmica, o ensaio de carregamento dinâmico, ele é basicamente uma melhoria desse controle que a gente faz por nega e repique elástico. Okay? E também a gente pode obter informações de desempenho das fundações, através de instrumentação, onde a gente pode estar conhecendo questão de mobilização de carga ao longo do fuste, mobilização de carga na ponta da estaca, o nível de tensões que está sendo distribuído, as deformações, e alguns outros parâmetros, certo? Essa questão aqui da instrumentação ela é mais usual em obras de arte especial, estruturas mais, digamos assim, não tão convencionais, e também, principalmente, para fins acadêmicos. Então, para a gente estar validando métodos semi-empíricos, para estar estudando comportamento de fundações e certos tipos de solo, é interessante a gente estar fazendo também a instrumentação. Okay? É um pouco caro, um pouco mais difícil, e normalmente para fins de pesquisa é bastante utilizado essas instrumentações. Aqui algumas normas de referência. Essa parte de controle e desempenho de fundações ela envolve muitas normas. Estou trazendo aqui algumas delas, as principais, relacionadas à parte de fundações, certo? Então, o que é que a gente precisa tomar de referência? A gente precisa aqui de pelo menos 3 normas relacionadas somente ao concreto armado. Então, a gente, por exemplo, tem a NBR 6118, que é a norma mãe, a norma é a bíblia do concreto armado, que é a norma que trata sobre projeto de fundações, ou
projeto de estrutura de concreto armado, né, que também envolve fundações. A 14.931, que é a norma de concreto armado, só que ela é voltada para a parte de execução. Então, ela acaba envolvendo também os elementos de fundação em concreto armado. E a 12.655, né, que essa norma aqui ela é específica agora para concreto, né, ou seja, ela é uma norma que traz detalhes, né, especificações sobre o preparo, controle, recebimento e aceitação do concreto. Então, os concretos que a gente vai utilizar nos elementos de fundações, eles também precisam ser controlados. Ou seja, a gente vai precisar extrair corpo de prova, né, moldar corpo de prova, na verdade, né, fazer o tal do slump test para verificar a trabalhabilidade do concreto, né, e verificar a resistência à compressão, né, através daquele ensaio de ruptura do corpo de prova, né. Então a gente precisa também estar comprovando a qualidade do nosso concreto, não é só do elemento de fundação em si não. Okay? E temos a nossa norma, né, a principal norma aqui da disciplina, que é a NBR 6122, que ela traz especificações quanto ao projeto e execução de fundações, certo? Ela também traz vários critérios aí a respeito de controle e desempenho das fundações, que a gente vai tratar aqui na aula de hoje. A NBR 16903, que é a norma de prova de carga estática para fundação profunda, e a 6489, que é a de prova de carga estática para a fundação rasa, né, as fundações diretas. Okay? E temos também a 13208, né, que é a norma que ela é específica para prova de carga dinâmica, né, que no caso aqui da norma a gente chama de ensaio de carregamento dinâmico, ou a sigla ECD, certo? Tranquilo? Normalmente também é chamado de PDA, mas a gente vai ver que o PDA é o equipamento que é utilizado no ensaio de carregamento dinâmico. Tranquilo? E aqui de ressalva, né, só de comentário, quero trazer aqui para vocês que recentemente, né, no mês agora, salvo engano, agora no final de setembro, saiu a atualização da nova norma de prova de carga estática para fundação profunda, né? Então trouxe algumas atualizações aí. Quem quiser dar uma olhada depois, né, trouxe algumas novidades também, certo? E o que seria, né, o controle aí das nossas fundações, né, o controle de desempenho. Então a NBR 6122 no seu item 9.1, ela já traz aqui um parágrafo, um trecho, relacionando aqui o que é preciso, né? Então ela está dizendo o seguinte, ó, que o desempenho das fundações ela será verificado por meio de pelo menos o monitoramento dos recalques medidos na estrutura, sendo obrigatório nos seguintes casos. Ou seja, tem que verificar o desempenho das fundações, né, por pelo menos monitoramento dos recalques, sendo obrigatório nesses casos. Ou seja, é obrigatório quando eu tenho estruturas na quais a carga variável é significativa em relação à carga total, como por exemplo silos e reservatórios. Ou seja, silos e reservatórios podem estar submetidos a carregamentos cíclicos, né? Ou seja, de carga e descarga. O reservatório ele pode estar cheio, ora pode estar vazio, da mesma forma de um silo, né? Então essa carga variável na estrutura ela é muito significativa, né? Vocês vão ver depois que, por exemplo, a carga, né, digamos assim, o peso da água no reservatório, né, no reservatório de água, ele vai ser muito maior do que o peso próprio daquela estrutura, né, da estrutura do reservatório. Mesma coisa do silo, né? Então, nesse caso, a carga variável dessa estrutura é muito diferente da carga total, né, que a carga ela é muito significativa, né, em relação à carga total, ou seja, ela é maior do que os outros carregamentos que estão atuando. Então, nesse tipo de situação, é interessante a gente também estar fazendo o controle e o desempenho, né, verificando o desempenho dessa fundação, certo? Isso daqui ocorre também no caso de estruturas altas, né, de prédios de grande altura, onde a gente vai ter uma carga de vento, né, bastante significativa, que pode ser, né, bem significativa em relação ao carregamento total, certo? Então a gente tem que estar bastante atento em relação a isso. Como eu falei, né, em estruturas de grande porte, né, de acordo com a norma aqui, pelo menos estruturas com mais de 55 metros de altura, né, contando aí a partir do térreo até a laje de cobertura. E quando a gente tiver também, né, estruturas esbeltas, né, estruturas, digamos assim, finas,
né, onde a relação altura e largura, né, da menor dimensão da edificação seja superior a 4. Né? Isso aqui está relacionado à edificação, da planta da edificação. Então, por exemplo, se eu tenho um prédio aqui, né, vou pegar um prédio aqui, ó, ele vai ter uma altura, certo? Uma altura H, e vai ter uma geometria em planta, né? Sei lá, um prédio tem uma planta mais ou menos assim, ó, certo? Então eu vou pegar aqui a menor dimensão em planta, sei lá, chamar aqui de B, e essa outra dimensão aqui de A, certo? Então eu vou verificar essa relação H sobre B, né, que é a menor dimensão em planta, e vou verificar se ela é superior a 4. Se ela for superior a 4, vai estar indicando, digamos assim, uma certa esbeltez desse prédio, né? Então, de acordo com a norma, eu tenho que fazer o monitoramento do recalque. E fundações de estruturas, né, não convencionais. Então, quando eu tenho alguma estrutura diferente, alguma coisa que foge do comum, a gente precisa também estar avaliando, né, monitorando os recalques, certo? E esse monitoramento do recalque, pessoal, ele envolve não só o recalque vertical, né, que é o mais comum, digamos assim. A gente pode também verificar os recalques, né, que são deslocamentos. A gente pode verificar deslocamentos horizontais, desaprumos da edificação, certo? Ou seja, as fundações elas podem estar sofrendo recalque, né? Ou seja, deslocamentos para baixo, afundamento do solo, e a estrutura, né, a edificação em si, ela pode estar se desaprumando, né? Pode estar entrando num processo de desaprumo. Então a gente precisa também estar verificando o desaprumo, verificar talvez a integridade, né, ou as tensões ali distribuídas naquele elemento de fundação, certo? E sempre esses resultados, né, eles precisam ser comparados com as previsões de projeto, né? E é exatamente por isso que a gente faz o monitoramento, né? A gente faz o controle do desempenho, né? Porque a gente busca comparar esse desempenho real que a gente está medindo ali na prática da obra com o que a gente preveu no projeto, né? Com aqueles dados, com aqueles parâmetros que a gente modelou para poder fazer o dimensionamento dos elementos de fundação, certo? O que se espera é que esses resultados sejam equivalentes, né? Sejam próximos. E o que seria a tal avaliação técnica do projeto, né? Isso aí foi um artifício que surgiu aí nos últimos anos, nas últimas normas, né? Para trazer uma segurança, né? A palavra correta é essa, literalmente uma segurança maior para todos os envolvidos na obra, tanto para quem está executando, para quem está projetando e para o dono, né? Para o empreiteiro, para o construtor que está querendo investir naquele empreendimento, né? Porque a gente entende, né? A engenharia atual entende que o conhecimento é muito amplo. A gente tem conhecimento, né? Várias disciplinas, várias áreas de conhecimento, que atualmente a gente tem, digamos assim, um grande conteúdo de informações que a gente precisa estar atento, né? Principalmente no ramo da engenharia civil, que a gente tem parâmetros, né? Várias especificidades, vários assuntos ali que precisam de literalmente de um especialista na área para a gente estar trabalhando, para a gente poder fazer um projeto correto, de acordo com os parâmetros de segurança, né? Então a avaliação técnica do projeto, ela é basicamente, né, uma ferramenta, né, que ela serve para fazer uma inspeção do projeto. Então, em suma, o que é isso, né? Ou seja, você, projetista, né, seu cliente, ele contrata para você fazer o projeto da estrutura, né? Essa avaliação técnica do projeto, ela está tanto na norma 6118, que é a norma de concreto armado, como também na norma 6122 de fundações, né? Ou seja, você é projetista, você elaborou um projeto para seu cliente, né? Esse projeto ele entra em alguma dessas classes aqui, né? Aqui está referenciando, né, que a questão do monitoramento dos recalques deve ser feito, né, obrigatoriamente nesses casos aqui. E esses casos também são obrigatórios fazer a avaliação técnica do projeto, né, como está citado aqui, ó. De acordo com a norma, né, que a avaliação técnica do projeto ela é essencial e obrigatória, certo? Vejam isso aqui, ó, é obrigatória nos casos citados em 9.1, nesses casos aqui que a gente viu, tranquilo? Então, se eu tiver em alguma situação dessa, ou seja, uma estrutura um pouco mais diferente, né, estrutura alta, que tem uma carga variável significativa, que tem uma certa esbeltez, alguma característica ali especial, eu preciso também fazer a avaliação técnica, né? Ou seja, eu fiz o projeto, né,
certo? E esse projeto, antes dele ser executado, né, a gente precisaria, né, antes dele ser executado, certo? Antes dele ir para a obra, para ele ser executado, a gente precisaria passar por uma avaliação técnica de projeto. Ou seja, esse projeto ele seria passado para um outro profissional, um outro engenheiro, né? Que, como a gente vai ver aqui, tem que ser um engenheiro totalmente independente do escritório ou do projetista que esteja elaborando o projeto, certo? E esse projetista ele vai fazer literalmente um checklist. Então, o objetivo da avaliação técnica do projeto é avaliar se esse projeto que foi elaborado ele está dentro dos padrões, né, dentro das exigências, né, descritas na norma técnica, né, ou seja, principalmente na 6122 e na norma de concreto armado. Então, o objetivo é esse, é avaliar se todos os requisitos da norma estão sendo contemplados no projeto. Ou seja, o projetista, né, o avaliador que vai fazer a avaliação técnica do projeto, ele não vai estar olhando para aspectos econômicos, ou seja, não vai olhar, por exemplo, para ver se a solução que o colega ali adotou foi uma solução econômica ou foi antieconômica. Isso aí não pode ser feito, não é o escopo da avaliação técnica do projeto, porque, digamos assim, fere até questões éticas, né? Você está influenciando, digamos assim, numa solução que um outro colega propôs, né? Então, a avaliação técnica do projeto ela tem única e exclusivamente o objetivo de avaliar se esse projeto ele atende aos requisitos das normas técnicas vigentes, né? Ou seja, não é só a norma 6122. A NBR 6122 ela puxa, né, digamos assim, ela está agregada a várias outras normas. Então, por exemplo, se eu estiver executando uma estaca pré-moldada de concreto, eu tenho que estar olhando para a NBR 6122, tenho que estar olhando para a norma de concreto armado, tenho que estar olhando para a norma de elementos pré-moldados de concreto, que tem uma norma específica para isso, certo? Então, esse profissional ele vai avaliar se aquele projeto que está sendo entregue para o cliente está dentro das normatizações técnicas, ou seja, é um checklist, é uma inspeção, é uma auditoria, ele vai avaliar se tudo está conforme, né? Então, o resultado da análise técnica do projeto é literalmente um relatório, né? Uma espécie de um relatório, é um documento onde vai ter um checklist, né, de todos os itens que foram avaliados, que foram inspecionados, e o aceite, né, de conformidade ou não conformidade em determinado item, né? E o que acontece é uma espécie de uma conversa entre os projetistas, né, ali para ver se às vezes quem está avaliando identificou alguma inconsistência, algum erro, alguma coisa, e já comunica prontamente ali o projetista para ele fazer a correção, né? Então, o objetivo disso é a gente fazer assim, um trabalho conjunto para eliminar os erros que podem existir no projeto e assim entregar, né, um produto, que é o projeto, a obra em si, dentro dos padrões exigidos de qualidade, né? Então, não só de qualidade, mas também, principalmente, de segurança, certo? Isso é uma prática que tem sido feita, né, tem sido, digamos assim, colocada em prática nos últimos anos, né? E assim, é algo totalmente comum, né? Antigamente tinha um pouco de receio por questões de ética, né? Um profissional acabar inspecionando outro projeto, gerava um pouco de desconforto nos profissionais, mas atualmente isso tem mudado bastante, né? Até porque agora é uma exigência normativa, é obrigatório do ponto de vista da NBR 6122. Então, isso é um instrumento de segurança tanto para o engenheiro como para o construtor, certo? Então, só para resumir, né, o objetivo da análise técnica do projeto é verificar se as premissas adotadas no projeto estão de acordo com a norma, né? E analisar e verificar os resultados dos cálculos e analisar desenhos e detalhes de projeto também, certo? Como eu falei, ela é independente, né? O profissional que vai estar fazendo essa avaliação, ela é independente do projetista, né? Ou seja, se eu fiz o projeto, eu não posso contratar um colega meu ou alguém do meu escritório para fazer a avaliação técnica do projeto. Isso não faz sentido, né? Então, o que tem que fazer na prática é o projetista de fundação orientar o proprietário, o cliente, que deve ser feita a avaliação técnica do projeto, né? Então, não é interessante nem a gente que está projetando fazer indicação do profissional,
Ou seja, o próprio cliente, o construtor, é que tem que procurar um outro escritório, um terceiro, para fazer essa avaliação. Tranquilo? O papel da gente é apenas instruir o cliente que tem que ser feito, né? Porque o cliente ele não tem conhecimento da norma, ele não sabe dessa obrigatoriedade. Então é papel da gente que está projetando orientar o cliente, certo? Aquilo que eu falei também, né, dos aspectos econômicos não fazem parte da avaliação técnica do projeto. Então quem está avaliando, ele não vai poder dar pitaco, né, digamos ali, na solução. Ele vai avaliar se está certo ou se está errado. E não vai olhar para o aspecto econômico, se foi caro, se foi mais barato, se foi uma solução mais econômica ou não, certo? E aqui um aspecto bem importante, ó, né, a questão aí da segurança para a gente, da engenharia, é que o autor do parecer, né, o autor da avaliação técnica do projeto, ele também responde como projetista. Então ali é uma espécie de responsabilidade conjunta. Quando a gente faz uma avaliação técnica de um projeto nosso, a gente tem uma responsabilidade compartilhada. Então se der algum problema, digamos assim, quem vai responder por esse problema são os dois, tanto quem fez o projeto como quem fez a avaliação técnica, certo? E a avaliação técnica do projeto, ela faz parte do projeto. Então, quando entrega o projeto para o cliente, tem que vir em anexo o projeto, né, em si o projeto da fundação, os memoriais de cálculo, né, as orientações técnicas e também o relatório de avaliação técnica do projeto. Tranquilo? E o controle do concreto, como eu falei, né, precisa ser feito. Então a gente faz ensaios de recebimento, né, ou seja, ensaios de aceitação. O concreto vai chegar na obra, a gente não tem como ensaiar ele de uma forma sofisticada para saber se aquele concreto está conforme ou não. A maneira mais prática da gente verificar é aceitar um concreto para concretar uma estaca, concretar uma sapata, é através do slump test, né, onde a gente vai verificar ali um abatimento, ou seja, uma altura de abatimento desse tronco de cone aqui de concreto, né, que a gente moldou nesse aparelho de slump, e verificar se ele está dentro do que foi solicitado, né, um primeiro teste. Posteriormente é feito a moldagem dos corpos de prova para em dias e datas diferentes, normalmente 21 dias, né, 14, 21, 28 dias, a gente verificar a resistência, ou seja, o FCK do concreto, e verificar se ele está dentro do que foi solicitado. Lembra que a gente tem aquela tabela lá da norma, que ela especifica alguns FCK mínimo para depender do tipo de fundação, né? Para estaca, se a estaca é contínua, se a estaca escavada, se é tubulão, tem um FCK mínimo de acordo com aquela tabela lá da norma, certo? Uma parte do controle aí que a gente pode fazer também, né, é fazer a exumação das fundações, ou seja, é isso que a gente está vendo aqui nessa primeira figura, né? A gente tem um caso de um tubulão que foi feita uma escavação ao lado desse tubulão para poder investigar como foi a concretagem dele, né? Se não houve algum problema aqui de concretagem, se não houve algum vazio, alguma falha de preenchimento, alguma coisa, né? Então isso aqui é literalmente uma exumação, a gente está fazendo uma escavação para verificar a integridade, né, o estado de conservação dessa fundação que a gente executou, certo? Evidentemente que só faz sentido a gente fazer exumação de fundações profundas, né? Fundações rasas, a gente já faz a fundação e depois a terra, né? Então não faz sentido escavar depois de executar, né? E aí são exemplos disso, né? Para a gente estar verificando se não houve nenhuma falha de preenchimento, certo? Nessa parte aí também da exumação, a gente pode aproveitar também para estar fazendo um pouco do controle do concreto, né? Isso aí que vocês estão vendo aí foi uma exumação das fundações que foram feitas, certo? E está sendo feito também um controle, ou seja, está verificando a resistência desse concreto das estacas de uma forma indireta, através da esclerometria, né? Esse aparelho que vocês estão vendo aí, não sei se vocês já conhecem, mas é um aparelhozinho que ele serve para inferir a resistência à compressão do concreto, né? Então o que vocês estão vendo aqui basicamente, ó, é o funcionário, ele delimita uma área, ele faz um quadriculadozinho aqui, ó, né? E cada pontozinho desse aqui, ele dá um golpe, né? Ele pressiona esse instrumento contra a estaca, né? E aqui dentro tem um êmbolo. Então quando ele pressiona, ele dá um golpe aí dentro desse equipamento, que ele dá uma leitura nessa escalazinha gráfica aqui, ó. Então essa leitura gráfica tem um ábaco,
no próprio aparelho, como vocês estão vendo aqui na parte de baixo, esse ábaco ele traz uma correlação com a resistência. Então a gente faz esse ensaio, a gente consegue ter uma ideia da resistência do concreto em loco, né? Então a gente pode atrelar essa exumação das fundações com o ensaio de resistência do concreto também, para verificar se aquele concreto está conforme. Tranquilo? A inspeção da base, né, que eu já comentei para vocês ali na parte de tubulões, né, mas isso deve ser feito para toda a fundação rasa. Então, se eu estiver executando uma sapata, é interessante eu também fazer essa inspeção, né? É até mais simples, né? O que acontece é simplesmente o engenheiro, né, ele vai ali naquela cota de assentamento da fundação e faz uma inspeção visual, né? Primeiro faz uma inspeção visual, observando se não tem nenhuma região ali com solo mole, com torrão de solo, sujeira, né? E depois pode fazer um ensaiozinho prático, né? Que a maioria dos profissionais utilizam uma barrazinha de ferro. Então pega uma bitolazinha de ferro dessas de 12 milímetros, né? Que ela vai ter uma área de aproximadamente aí 1 centímetro quadrado, certo? Então quando o profissional ele pressiona essa barrazinha de ferro contra o solo, né, e sabendo que ela tem ali mais ou menos 1 centímetro quadrado de área, a gente consegue inferir ali, né? É claro que isso é bem um chute mesmo, é bem assim, sem grande rigor, mas a gente consegue ter uma ideia da resistência ali do solo, né? E existe equipamento moderno, que a gente é um pouco mais difícil, né? Mas existe esse equipamento no mercado, que é o penetrômetro, né? Um equipamento como vocês estão vendo aí, ó, ele tem uma ponteira, né, que você penetra, você crava isso aí no solo e ele já dá uma medida de cravabilidade, né? Então ele vai dizer uma resistência aqui à cravação. Então essa resistência aí serve para a gente estimar com a nossa tensão admissível. A gente calculou uma tensão admissível lá pelo relatório de sondagem, né, para aqueles métodos semi-empíricos, e a gente verifica aqui em loco, na prática, se essa tensão admissível está mais ou menos coerente, né? Na prática é usada a barrazinha de ferro mesmo, mas se quiser um pouco mais de rigor, pode ser adquirido esse instrumento aí que é chamado de penetrômetro, beleza? E aqui vamos entrar no ensaio de integridade, né? O ensaio PIT. Esse tipo de ensaio, ele é um ensaiozinho bastante interessante, bem sofisticado, né? Moderno e barato, né? Esse ensaio já quero dizer para vocês desde antemão, que é um ensaio muito barato. Eu estou mandando uns arquivos para vocês, que normalmente um ensaiozinho desse por estaca, ele chega a ser menos de R$100, dependendo do local, né? Ele chega a custar menos de R$100 por estaca, né? Cada ensaiozinho desse aí, né? Então assim, ele serve para quê? Para a gente verificar a integridade da estaca, para verificar se existe falha, quebra, né, alargamento ou quebra do fuste, alguma coisa ali que está acontecendo com a estaca. Ele consiste basicamente nesse conjuntozinho de aparelhos, né? Ou seja, eu tenho um receptor de onda, certo? Ou seja, é fixado na cabeça da estaca um receptor, né, que é esse instrumentozinho aqui, ó, e é aplicado golpes com um martelo. Então a gente tem um martelozinho, certo? Normalmente um martelo com ponta de nylon, que é dado golpes na cabeça desse martelo e é feito, né, baseado aqui na teoria de propagação de ondas. Então, quando a gente dá esse golpe com esse martelo, é gerado um pulso de ondas, né, de propagação de ondas aí nesse concreto da estaca. E esse receptor, que é um acelerômetro, ele faz uma leitura de um gráfico, como vocês estão vendo aqui no aparelho, né? Então, ele é conectado nesse computador, né, nesse aparelhozinho, que alguns equipamentos mais modernos eles podem ser acoplados diretamente num tablet, né? Então esses golpezinhos de martelo ele vai sendo dado para essa curva e sendo calibrada. Então ele dá um golpe, dá uma curvazinha dessa daí, né? Essa é uma curva de propagação de ondas ao longo da profundidade da estaca, né? Então ele dá normalmente 5, 6 golpes para ir gerando várias curvazinhas dessa daí e o próprio programa vai fazendo a calibração. Então, a partir de vários golpes que vai dando, né, ele vai calibrando e ele resulta em uma curva calibrada, né? E através dessa curva, a gente consegue identificar se houve ou não alguma falha na execução dessa estaca, certo?
Então aqui alguns cuidados executivos, né? Ou seja, a estaca ela tem que ser previamente preparada. Então eu tenho que colocar ali uma máquina de desbaste, né? Uma politriz, com disco com prato, né? De fazer desbaste no concreto, para deixar essa superfície totalmente lisa. É interessante que essa superfície aqui onde eu vou instalar esse acelerômetro, ela esteja totalmente lisa e plana, né? Para eu poder ter a perfeita conexão, aderência desse acelerômetro, certo? Depois esse acelerômetro, né? Ele é fixado com uma espécie de uma cera, né? Uma cerazinha sintética, um materialzinho para melhorar a aderência entre o acelerômetro e a cabeça da estaca, certo? E o golpe de martelo ele tem que ser dado a pelo menos uns 30, né, uns 30 centímetros ali do acelerômetro, né? Alguns equipamentos podem ser até 15 centímetros, né? Mas o ideal aí é depender do tamanho da estaca, pelo menos 30 centímetros, certo? E o ideal é que esse aparelho ele fique localizado na região mais central possível, né? Às vezes não é possível, mas deve-se evitar colocar esse acelerômetro nas quinas, né? Ou seja, em região de quina da estaca, né? Isso aí pode gerar falsas leituras. Como vocês estão vendo, né? Um funcionário fazendo desbaste, né? com a politriz, fazendo desbaste aí com um disco próprio para concreto, tranquilo. E aqui alguns defeitos que podem ser encontrados, né? Aí vocês estão vendo estacas que foram moldadas no local, né? E possivelmente uma hélice contínua, e pode haver esse tipo de falha aí, ó, alargamento da estaca. Em alguns cantos aqui vocês podem ver que tem quebra de estaca, né? Falha de concretagem, alargamento. Então tem uma série de defeitos que a gente precisa ter noção se aconteceu ou não na nossa obra, para a gente garantir o coeficiente de segurança, certo? Então a norma de fundações ela diz que a integridade das estacas tem que ser verificada. Então basicamente existem algumas maneiras de verificar a integridade da estaca, mas eu digo a vocês que a maneira mais barata é através do PIT, né? Ele é um ensaio que tem seus problemas, tem suas falhas, mas é um ensaio bastante barato, tem uma relação custo-benefício muito interessante. E assim, de uma maneira geral, a gente consegue fazer esse ensaio em todas as estacas da obra e a gente consegue ter uma ideia muito boa da qualidade do nosso estaqueamento, né? Então, se por esse ensaio a gente encontrar alguma anomalia, alguma inconformidade, é um indicador que pode ter problema na nossa estaca, certo? Então, por exemplo, alguns defeitos aí que são detectáveis e outros que não são detectáveis, né? Então, o que é que eu consigo detectar com o PIT? Eu consigo detectar se a estaca está perfeita, né? Se ela está íntegra, se existe algum vazio no interior da estaca, se existe alguma quebra, né, ao longo da estaca, se existe alguma junta, né, alguma junta de concretagem, né? Às vezes, por algum motivo, a concretagem teve que fazer alguma paralisação e teve que continuar depois, então a gente consegue perceber isso. A gente consegue observar a variação no diâmetro, ou seja, se o diâmetro aumentou ou se o diâmetro diminuiu da estaca, né? Se o diâmetro aumentou, não é tanto problema, mas se ele diminuiu, é um problema, né? A gente vai estar aumentando a tensão aqui nessa região, né? A gente consegue perceber também diferença na variação do terreno, né? Na resistência do terreno. Às vezes eu tenho um terreno A e um terreno B que tem resistência diferente. Eu consigo identificar também essa variação aí nas camadas, né? Consigo identificar a variação de material. Então, por exemplo, principalmente no caso das hélices contínuas, né, que eu vou executando, vou concretando a estaca à medida que eu vou subindo o trado, né? Então, a depender ali da experiência do operador, se ele fizer algum comando errado ali, se ele subir rápido demais o trado, pode cair solo para dentro da estaca, né? Ou seja, tem uma estaca que dentro ali tem um torrão de argila, um torrão de areia, né, que vai influenciar diretamente na resistência da estaca. Então, o ensaio de PIT, ele consegue identificar também esse tipo de problema, tá bom? O que o ensaio não consegue identificar, por exemplo, são variações graduais do diâmetro, né? Se eu tiver uma variação brusca, como essa daqui, o ensaio consegue identificar. Mas se eu tiver uma variação gradual, né, coisa desse tipo, o fusto ou aumentando de tamanho ou diminuindo de tamanho, o ensaio ele não consegue perceber, né? Ele não consegue também perceber curvas nas estacas, né? Isso aí é um pouco mais difícil de acontecer, pode acontecer mais
nas estacas metálicas, nas estacas cravadas metálicas, né? Pequenos vazios, né? Então, se tiver pequenos vazios ali no concreto, ele não consegue identificar. E pequenas quebras também, às vezes tem uma quebra ali na quina da estaca, algum pontozinho pequeno que não consegue identificar também, né? E detritos na ponta da estaca, né? Então ela não consegue identificar também se houve alguma falha ou se houve alguma coisa na ponta da estaca, né? Então, assim, de uma forma geral, o PIT ele não é interessante para identificar falha tanto na ponta como no topo da estaca, né? A própria metodologia da execução do ensaio ele já gera esse tipo de problema, certo? Então, se eu tiver algum defeito localizado aqui no topo, bem próximo ao topo, ou algum defeito localizado próximo ao fundo da estaca, o PIT não consegue identificar muito bem, certo? Ele consegue identificar defeitos que estão ocorrendo ao longo, né, nessa região central aí da estaca, certo? Eu falei, é dado golpes com martelo, né, pelo menos 3 golpes, e é feita essa medida, né, vai sendo gerado pelo esse instrumento, esse acelerômetro, ele é conectado ao computador e vai gerando esses pulsos, né, são ondas, então está basicamente medindo ondas de velocidade, né, pronto, como vocês estão vendo aqui, ó. Então, quando o funcionário ele dá um golpe com o martelo, nessa onda, o martelo ele bate aqui na cabeça da estaca, ele sai propagando essa onda, ela vai até o fundo da estaca e volta, né? Ela ressoa, ela volta, né? Dá o eco dessa propagação dessa onda, né? Então, o aparelho, o sensor, que é um acelerômetro, ele identifica essa onda, né? Vai por um receptor, para um equipamento de aquisição de dados, e é gerada essa curva, né? Então, essa curva ela traz basicamente a velocidade da onda ao longo da estaca, certo? Então ela tem, por exemplo, um pico indicando aqui o início da estaca, né? Logo quando eu dou a pancada ali na cabeça da estaca, ela gera esse pico de velocidade de onda, né? Que é logo aqui no topo, e essa onda ela vai se propagando ao longo da estaca, né? E no final da estaca, quando chega ali no final da estaca, ela dá outro pico de onda, indicando que a onda, né, essa propagação dessa onda mecânica, ela está retornando para a superfície de novo, né, indicando aí que é o final da estaca. Então, se existir alguma perturbação, ou seja, alguma anomalia no meio da estaca, a gente consegue identificar através dessa variação, né, abrupta nesse diagrama de ondas aí, certo? Então a gente consegue estimar, ver um perfil teórico dessa estaca através do ensaio de pitch. Que é um tipo de exemplo que acontece, né? Se eu tiver uma estaca totalmente íntegra, essa onda, quando eu der esse golpe, essa energia, nessa propagação de energia, ela vai ocorrer do começo, vai bater no final da estaca e vai voltar, né? Se tiver alguma perturbação, alguma coisa aqui no meio da estaca, vai ocorrer variações, né? Então essa onda ela pode vir, se chocar aqui com essas interferências, voltar e vai gerar variações ali naquela leitura, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui esse gráficozinho nessa tabela indicando alguns defeitos e a forma do reflectograma, né? Que é esse gráficozinho de onda que vai ser gerado. Então, por exemplo, se eu tiver uma estaca totalmente íntegra, que é esse primeiro caso aqui, ó, caso A, vejam só, eu tenho um pico de onda aqui no começo, indicando que é o começo da estaca, que é o topo, e vou ter um pico de onda no final, indicando que é o final da estaca, certo? E eu não tenho nenhuma variação brusca aqui no meu reflectograma nessa região central, tranquilo? Então, quando eu tenho, por exemplo, alguma variação, por exemplo, essa daqui, ó, eu tenho um alargamento do fuste nessa altura da estaca, né, nessa região aqui da estaca. Então eu tenho meu pico de onda no começo, indicando que foi dado o golpe com o martelo. Tenho meu pico de onda indicando o final da estaca. E tenho essa variação brusca aqui no meio, ó, que está indicando alguma falha, né? Então a forma dessa onda aqui, ela pode indicar que houve ou um alargamento do fuste ou uma quebra do fuste, né? Ou seja, um estreitamento do fuste, como esse caso aqui, certo? Então, nesse ensaio vem um relatório com esses gráficos, onde a gente consegue ter ideia do que é que está acontecendo, né, da integridade dessa estaca, tá bom?
Isso aqui eu não vou ler, mas é só uma indicação, né, das classificações recomendadas das estacas de concreto de acordo com o ensaio PIT. Então, de acordo com esse ensaio, a gente pode estar categorizando, né, trazendo uma classe para essas estacas, né, para estar completando nosso relatório. Né? Então, por exemplo, a classe AA é uma classificação íntegra, né, onde a reflexão ela é clara do final da estaca, indicando, né, colocando essas estacas em um nível aceitável. Então, quando a gente tem muita perturbação lá naquele gráfico, pode indicar que tem algum problema na estaca. Tranquilo? A prova de carga estática, eu não vou comentar muito sobre ela, a gente já viu, vocês até já fizeram um resumo da norma, certo? Eu só oriento a vocês para darem uma lidazinha na norma que foi atualizada agora, que mudou algumas coisas, alguns detalhes, para vocês ficarem cientes. Mas basicamente a prova de carga é aquilo que a gente já comentou. Né? A gente pode fazer tanto em fundações profundas quanto em fundações rasas. Eu vou fazer um sistema de reação, né, sistema de vigas, conectadas ou a outras estacas de reação ou a tirantes. Né? E vou usar macacos hidráulicos para estar fazendo a aplicação de carga nesse elemento de fundação. Que pode ser uma estaca, pode ser um tubulão, pode ser uma sapata, certo? E a questão do número, né? A prova de carga estática ela vai ser obrigatória quando? Né? Aqui não é quando, não é quando. O número de estaca for superior à coluna B da tabela 6. Né? Então já trouxe a tabela 6 aqui, ó, certo? Então o que ela tem? Ela tem a coluna A, que ela está trazendo a tensão de trabalho abaixo da qual não serão obrigatórias provas de carga, desde que o número de estaca da obra seja inferior à coluna B. Né? Então a coluna B ela traz uma quantidade de estacas, ou seja, se eu tiver uma obra, por exemplo, em estaca pré-moldada, onde eu tenha menos de 100 estacas, se eu não quiser realizar a prova de carga, eu tenho que obrigatoriamente utilizar uma tensão de até 7 MPa. Lembra aquela tensão estrutural, aquilo que a gente conversou na aula passada, certo? Porém, se eu tiver 101 estacas, por exemplo, né, ou seja, mais do que 100 estacas, aí eu já sou obrigatório, né, eu já tenho obrigação de fazer prova de carga e, consequentemente, eu não tenho mais obrigação de usar essa tensão limite, nessa tensão aqui admissível, certo? Eu posso usar aquela tensão admissível que a gente viu lá naquela outra tabela, né, na tabela 4, certo? Então, exemplificando aquilo que a gente fez na aula passada. Quando utilizar a tensão de trabalho superior ao mostrado na coluna A, como eu falei, né? E em obras com carregamento principais gerando esforços horizontais ou tração. Né? Então, por exemplo, quando eu tenho obras, né, como por exemplo obras de artes especiais, silos, reservatórios, prédios de grande altura, esses totens de posto de combustível, essas torres de turbina eólica, essas coisas que têm uma carga horizontal muito grande, né, em relação ao carregamento principal, a gente precisa também estar fazendo prova de carga estática, certo? Independentemente da quantidade de estacas que estão sendo usadas, certo? E também quando a gente tem casos de estaca submetida a tração, certo? Nesse caso aí, pessoal, quando a gente tem cargas horizontais ou cargas de tração, a gente precisa fazer uma prova de carga para esse tipo de solicitação, né? Eu falei para vocês aí que a gente tem a prova de carga, esses exemplos que eu mostrei são para provas de cargas verticais, né? Ou seja, para aplicação de carga de compressão na estaca, né? Que vai gerar um deslocamento vertical para baixo, né? Porém, se eu estiver avaliando a tração, eu tenho que fazer um ensaio de prova de carga à tração, né? Eu tenho que bolar um sistema de reação desse que gere uma tração na estaca, né? Da mesma forma, se eu estiver olhando para esforço horizontal, eu tenho que fazer um sistema, né? Estou aqui minha estaca, tá aqui meu bloco, né? Eu tenho que fazer um sistema para que eu consiga aplicar uma carga horizontal no topo da estaca, né? Nesse caso aí, é comum o pessoal fazer duas estacas próximas uma da outra, certo? Eu faço duas estacas e coloco um macaco hidráulico aqui no meio delas, ó. Coloco um macaco hidráulico aqui, certo? Esse macaco hidráulico ele vai estar aplicando carga que vai servir para empurrar tanto essa estaca para cá quanto essa outra estaca para cá, certo? Isso aí pode ser um tipo de
de prova de carga também para esforço horizontal, tá certo? E no caso aqui de obras de arte especial, certo? Essas obras de arte especial aqui, de acordo com a norma, pessoal, ela está referenciando principalmente pontes e viadutos, né? Então, quando eu tenho uma ponte ou viaduto com vão superior a 30 metros ou com mais de 3 vãos, eu obrigatoriamente tenho que fazer prova de carga, certo? Independentemente da tensão que eu estou usando na estaca ou independentemente da quantidade de estaca que tiver na obra, certo? Tabelazinha que a gente já comentou, certo? E temos também a prova de carga dinâmica, né? O ensaio de carregamento dinâmico de acordo com a norma, né? Então, quando é que eu tenho que usar eles, né? Para comprovar desempenho, certo? Ou seja, eu fiz o projeto, fiz uma estaca de teste e vou avaliar ela para mim comprovar ali meu projeto. Eu posso fazer, eu posso substituir, na verdade, uma prova de carga estática por 5 provas de carga dinâmica, né? A ECD, certo? Se as minhas cargas estiverem submetidas à compressão, certo? Se for outra situação, carregamento horizontal, de tração, aí não entra esse caso, certo? Então, se eu tiver estaca submetida à compressão, se eu quiser avaliar o desempenho da estaca, eu posso substituir uma prova de carga estática por 5 provas de carga dinâmica, certo? A norma 6122 ela permite isso. Quando eu tenho, né, aqui uma situação particular aí, né? Quando eu tenho um número de estacas entre os valores da coluna B da tabela 6, ou seja, se eu tenho um número de estacas até esse valor aí, ó, na verdade 2 vezes esse valor, né, entre esse valor, por exemplo, a estaca pré-moldada, se eu tiver entre 100 estacas e 200 estacas, né, que é 2 vezes esse valor, eu posso fazer a substituição de prova de carga estática por prova de carga dinâmica totalmente, ou seja, eu posso substituir todas as provas de carga por prova de carga dinâmica, né? Sempre nessa relação, uma prova de carga estática para 5 provas de carga dinâmica, certo? Quando eu tiver um número de estacas maior do que 2 vezes esse valor, no caso aqui da pré-moldada, por exemplo, se eu tiver mais do que 200 estacas, né, aí eu tenho que fazer obrigatoriamente pelo menos uma prova de carga estática. As demais eu posso fazer nessa relação aqui de 5, de até substituir uma prova de carga estática por 5 provas de carga dinâmica, certo? E esse cálculo aqui, né, o excedente, ele é feito sempre para 1% das estacas, né? Então, quando eu preciso fazer a prova de carga aí, ela foge desses valores aí da tabela 6, eu tenho que fazer para 1% da estaca, né? Então, se eu, por exemplo, tenho 200 estacas, 1%, eu teria que ter aí pelo menos 2 provas de carga, né? Tranquilo? E aqui o controle, né, das estacas por nega e repique elástico. Já falei um pouco para vocês também ali na parte de execução de estacas pré-moldadas, né? Estacas cravadas. E é basicamente isso, é um ensaiozinho bem simples que a gente pode fazer, que é a gente fazer esse controle, né? Então essa nega, ela é a cravação permanente da estaca. Então quando a gente dá um golpe com um martelo na estaca cravada, ela vai ter uma penetração fixa, né, que é o que a gente chama de nega, e vai ter uma penetração elástica, né, que é o que a gente chama de repique, certo? Então quando a gente dá esse golpe com o martelo, parte dessa penetração da estaca ela vai voltar devido a essa característica elástica, tanto do solo como do elemento da estaca, e vai ter uma parcela permanente, que é o que vai ficar cravado no solo, que é o que a gente chama de nega, certo? Existem várias fórmulas, né, que a gente consegue estar estimando qual a nega para aquela estaca, certo? E na obra a gente verifica, pelo menos de acordo com a 6122, a gente tem que verificar a nega em 100% das estacas cravadas, né? Então esse ensaiozinho bem simples, a gente coloca um papel fixado na estaca e à medida que vai sendo feita essa cravação, a gente vai passando o lápis, né, sobre essa régua e vai fazendo essa leitura dos golpes, né? Normalmente a nega ela é medida para 10 golpes, né? Então quando chega ali nos finais ali na próxima à cota de assentamento da estaca, a gente começa a fazer a leitura da nega para ver se ela chegou no que foi calculado durante o projeto, certo?
A estimativa da nega, né, ela deve servir como um controle de uniformidade do estaqueamento, certo? Assim, existem várias fórmulas, né, centenas de fórmulas para estar calculando essa nega, né? Então estou passando material para vocês aí também, que vocês vão ver que tem muitas fórmulas diferentes para cálculo de nega, né? Então assim, alguns consideram energia, perca por atrito, enfim, tem várias considerações que autores diferentes consideram, né? Então, na realidade, se for calcular por todas essas fórmulas, a gente vai ver que vai ter uma variação muito grande de valores, né? Então, na realidade, essa nega, ela serve para a gente ter uma ideia. O ideal é a gente ir testando essas fórmulas, para a gente identificar qual fórmula, né? Tem a fórmula de Briggs, tem a fórmula dos holandeses, né? Tem a fórmula de Briggs alterada, enfim, tem várias fórmulas diferentes. A gente adquirir a sensibilidade para ver qual dessas fórmulas elas estão se adequando melhor à nossa situação, né? Mas o ponto-chave aqui da nega, né, é a gente fazer uma espécie de uniformidade. A gente fazendo a medição da nega, a gente consegue ter uma ideia da uniformidade, né, da variação ali, do que aconteceu nas nossas estacas, né? A gente tem um controle da uniformidade do estaqueamento, né? Então, por exemplo, eu consigo dizer, por exemplo, eu quero parar a minha estaca, parar a cravação da minha estaca com a nega, por exemplo, de 3,5 cm, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que eu vou parar minhas estacas quando eu estiver fazendo a cravação e nos últimos 10 golpes, certo? Nos últimos 10 golpes, eu tenho uma penetração de pelo menos 3,5 centímetros, né? Um exemplo, certo? Então, quando fez isso, eu vou ter, digamos ali, uma certa estimativa da resistência da estaca. E também o diagrama de cravação, certo? Esse diagrama de cravação tem muita teoria também envolvida nisso, e ele pode ser feito em conjunto com a nega, né? Então, o diagrama de cravação, ele também serve para as estacas cravadas. Eu faço uma marcação, certo? Essa marcação pode ser de metro a metro, de meio metro, de 25 em 25 centímetros, né? Isso aí vai depender do rigor de quem está executando. Basicamente, a gente vai contar quantos golpes foram necessários para estar penetrando a estaca no solo, nessa marcação que a gente fez, né? Esse exemplo que vocês estão vendo aqui na figura foi feito de 25 centímetros, né? Ou seja, para cada 25 centímetros de cravação foi contados quantos golpes foi necessário, né? E para que serve isso? Basicamente para a gente ter uma ideia, né, e correlacionar esse diagrama de cravação com o nosso relatório de sondagem, né? É bastante semelhante. A teoria que a gente utiliza no ensaio SPT e nesse diagrama de cravação é basicamente a mesma, né? No SPT a gente vai ter um amostrador padrão sendo cravado a uma certa altura, com um certo martelo que tem um peso, né, de 65 kg no caso, né? No caso aqui das estacas cravadas, ela vai ter uma altura de queda do martelo, vai ter um peso daquele martelo, vai ter um atrito ali entre o solo e a estaca, né, que vai variar bastante. Então, o que serve aqui é para a gente ter uma ideia, né, de comparação, para verificar as resistências de cravabilidade, né? Então, por exemplo, numa região aqui que eu tenho um solo mais resistente, é conveniente esperar que eu precise de uma quantidade maior de golpes para poder cravar a estaca nessa região. E em região onde eu tenho um solo mais fraco, é conveniente esperar que eu vá ter uma quantidade menor de golpes para cravar a estaca naquela região, certo? Então a gente consegue ter uma ideia, uma comparação aqui com o nosso relatório de sondagem para ver se o nosso projeto está coerente ou não, né? Coerente com o que foi projetado. E aqui entrando, né, por outro, no nosso ensaio de carregamento dinâmico, né? O ensaio de carregamento dinâmico, pessoal, é basicamente uma melhoria do controle por nega e repique elástico, né? Inclusive, ele pode ser, no ensaio de carregamento dinâmico, a gente já faz a leitura da nega também, né? Então, é literalmente uma nega, um ensaio, um controle por nega melhorado, né, digamos assim. Aqui no ensaio de carregamento dinâmico, a diferença, né, é que a gente vai instalar agora sensores, né? A gente vai instalar um acelerômetro, né, que ele vai medir a velocidade de propagação de onda, certo? O carregamento dinâmico é basicamente, pessoal, o mesmo processo de cravação de estaca. Eu vou colocar um martelo, pode ser um martelo hidráulico, um martelo a gravidade, né, um martelo pneumático, enfim,
que eu vou estar dando golpes na cabeça da estaca, certo? E eu vou ter esses sensores, que é um acelerômetro e um transdutor de força, né? Que ele consegue medir a força que está sendo aplicada aí nessa estaca, né? Pelo menos uma força dinâmica, certo? Esse acelerômetro, esses aparelhos, né? Esses sensores, tanto o transdutor de força como o acelerômetro, eles devem ser instalados diametralmente opostos, ou seja, tem que instalar um em um lado da estaca e outro do outro lado. Então, por exemplo, se eu tenho uma estaca quadrada, eu vou instalar esses sensores, um aqui e outro do outro lado, certo? Para poder estar fazendo a leitura mais refinada, certo? E esses instrumentos, eles são ligados ao que a gente chama de PDA, que é o Pile Driving Analysis, certo? Que é esse aparelhozinho, esse computador, que ele faz a leitura desses sensores, tá bom? Então, o que é que ele serve? Né? Ele é baseado na leitura de sensores, como eu falei, de força e velocidade, que são submetidos a golpe de martelo. Né? Então, da mesma forma da ideia do controle por nega e repique, né? Isso aqui é baseado na propagação de ondas, né? Semelhante lá ao que é feito no ensaio de Pitt. Né? No ensaio de Pitt, a gente tem somente o acelerômetro instalado na cabeça da estaca. Né? E a gente também faz essa ideia de medir a propagação dessa onda de choque no interior da estaca. Né? Aqui no ensaio de carregamento dinâmico, a gente tem, além do acelerômetro, a gente tem também esse transdutor de carga, que a gente verifica a força dinâmica que está sendo aplicada. Certo? E o que acontece? Né? O PDA é o equipamento, como eu falei para vocês, que ele registra e processa esses dados. Né? Então é como se fosse lá o Pitt. Né? A gente vai dando esses golpes aí e vai gerando aqueles gráficos de propagação de onda. Né? A mesma ideia é dado vários golpes para estar gerando várias curvas dessa daqui e gerar uma curva calibrada, certo? Para poder ter um resultado mais coerente com a realidade, certo? E aí entra dois métodos para refinamento dessa curva, certo? Vejam bem para vocês não confundirem. O PDA é o instrumento. O PDA ele vai ler essas curvas que são medidas na hora, ou seja, é, digamos assim, um valor bruto, né? Aí entra dois métodos. A gente tem um método case, que é um método simplificado para avaliar a capacidade de carga das estacas. Ou seja, essa curva aqui, a gente não consegue ainda ter uma ideia da resistência dessa estaca, da resistência de atrito, resistência de ponta, né? Enfim, da mobilização de carga, a gente não consegue ter ideia disso. Né? Então a gente precisa fazer um tratamento matemático, precisa fazer um cálculo para refinar essas curvas de propagação de onda e a gente transformar esses valores dinâmicos, né, que a gente está medindo aqui, velocidade dinâmica de cravação e força dinâmica, para transformar isso em algo estático, né, ou seja, numa capacidade de carga estática. Né? Então, para isso, entra o método case, que é um método simplificado, certo? É um método simples, certo? Que ele é usado inicialmente para tratar essa curva, certo, pessoal? Então, na prática, é utilizado o método Capo-Apo, né? Que é um método mais robusto. Ele se baseia no método case, ou seja, ele entra com esse método case e ele faz um refino, né? Uma calibração dos dados. Né? Então, o método Capo-Apo, ele faz uma refinagem, né? Ele faz um refinamento, na verdade, né? Faz um refinamento dessa curva, né? E utiliza um algoritmo. Né? Inclusive, isso aqui é uma patente, é um método registrado, tem patente, né? Que é embutido dentro desse computadorzinho do PDA. Né? Então, assim, o resultado da prova de carga dinâmica vai ser esses gráficos em conjunto com a tabela trazendo os dados de cada estaca. Ou seja, com a prova de carga dinâmica, a gente consegue obter a mobilização de carga ao longo da estaca. A gente consegue saber qual a carga mobilizada no fuste, qual a carga mobilizada na ponta e qual a carga total de ruptura da estaca. Né? Ou seja, a gente consegue obter muito mais informação do que um ensaio de prova de carga estática, certo? Onde a gente só vai ter ideia ali do deslocamento e da carga última da estaca. Né? Então, por exemplo, lá na prova de carga estática, a gente não consegue ter ideia de qual a carga que foi mobilizada no fuste e qual a carga que foi mobilizada na ponta da estaca. A gente não tem como saber disso. Na prova de carregamento estático, a gente tem como saber qual o recalque,
daquela estaca e qual foi a carga de ruptura dela. Mas o restante a gente não consegue ter, certo? Então aqui o ensaio de carregamento dinâmico é um ensaio, por incrível que pareça, é um ensaio mais barato do que a prova de carga estática normal, certo? Então, por exemplo, uma prova de carga estática, ela chega a custar às vezes até 4, 5 vezes mais do que um ensaio de carregamento dinâmico, né? E assim, vocês podem fazer esse ensaio até durante mesmo a cravação da estaca. Então, se você estiver fazendo estaca cravada, você já pode aproveitar a cravação da estaca para fazer o ensaio de carregamento dinâmico, né? Porque se vocês perceberem, o ensaio de carregamento dinâmico ele é basicamente a instalação desses aparelhos, né? Como vocês estão vendo aqui, o transdutor de deformação, né? Que ele vai basicamente medir a força que está sendo aplicada, e o acelerômetro, né? É isso aqui, ó, o acelerômetro e o transdutor de força. Eles são chumbados na estrutura, né? Vocês estão vendo aqui, ó, ele é chumbado com parafuso, né? Ele está ali chumbado na estaca, pode ser estaca de concreto ou estaca de aço, certo? E ele precisa ter uma certa distânciazinha do topo, né? Aquela ideia, pessoal, quando eu tenho esses sensores muito próximos do topo, eu não consigo identificar os problemas que acontecem aqui, né? Então aqui no caso do ensaio de carregamento dinâmico, eu tenho que colocar esses sensores a pelo menos 2 vezes, né? 2 vezes o diâmetro da estaca, né? Contado a partir do topo. Então do topo da estaca até essa linha de referência aqui dos sensores, eu tenho que ter um espaçamento de pelo menos 2 vezes o diâmetro da estaca, certo? E é basicamente isso, fazer a instalação desses sensores e o PDA, né, que é o computador, tranquilo? E aqui um detalhe, pessoal, que esse tipo de ensaio ele pode ser feito também em estacas moldadas no local. Então, por exemplo, lá no caso da NEG do repique, né, que é aquele primeiro controle, a gente só pode fazer em estacas cravadas, né, seja ela de madeira, de concreto ou de aço, mas eu só posso fazer em estacas cravadas. Não faz sentido eu fazer controle de nega em estaca, por exemplo, uma hélice contínua ou numa estaca escavada, né, não faz sentido. Mas no caso do PDA, né, no ensaio de carregamento dinâmico, eu consigo preparar ali a cabeça da estaca, por exemplo, de uma hélice contínua ou de uma estaca escavada ou de um tubulão e fazer o ensaio nele, né? Não necessariamente precisa ser uma estaca cravada também, certo? Então qualquer tipo de estaca eu consigo estar fazendo esse ensaio de carregamento dinâmico. É um ensaio muito interessante, tem muita aplicação, certo? E é muito usado aí ao longo do Brasil. Tranquilo? Aqui um exemplo instalado aqui numa estrutura metálica, né, numa estaca metálica, certo? Certo, pessoal? Então, a parte de controle de fundações é isso. Existem vários outros métodos mais sofisticados, mais robustos, para a gente estar avaliando, né, o desempenho das fundações. Eu apresentei para vocês os mais usuais, né, o que a gente costuma fazer na prática de execução de fundações aqui no Brasil, certo? Mas existe uma série de outros ensaios, outros instrumentos mais sofisticados que a gente pode estar usando também, certo? Então a nossa aula de hoje é isso, espero que tenha ficado bem entendido para vocês, e eu estou colocando também em anexo alguns materiais aí, espero que vocês leiam, né? Só para trazer algumas informações a mais, algumas coisas complementares, né? Como por exemplo as fórmulas para calcular nega em estacas, né? Que eu não apresentei para vocês aqui porque eu não acho muito sentido apresentar, né? Eu apresentei lá na aula de estacas a fórmula de Briggs simplificada, né? Que é uma fórmula que é usada, né, aqui no Brasil, mas assim tem várias outras, né? Então não faz muito sentido eu mostrar porque tem muitas fórmulas, né? A ideia é que vocês comecem a utilizar nos projetos que vocês forem fazendo e adquiram essa sensibilidade com o tempo, né? De verificar qual fórmula está se mostrando mais adequada para os seus projetos, né? Na realidade é isso que acontece, tranquilo? Então tem um materialzinho aí para vocês darem uma lida, para dar uma verificada, se quiserem suplementar essas informações que eu passei para vocês hoje, certo? E no mais é isso, tranquilo? Valeu e até a próxima.